Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sabina Luz, sou mediadora do Polo de Cantagalo e hoje eu e o mediador Iago Rangel, do Polo de Macaé, vamos falar para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Vamos lá? Como a gente viu na última aula, alguns aspectos favoreceram a eclosão da Primeira Guerra Mundial, como o imperialismo, o nacionalismo, a formação de alianças, a paz armada. Mas o verdadeiro estopim para a guerra foi o assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando. Nos meses seguintes desse assassinato, o sistema de alianças vai ser acionado e assim as declarações de guerra não vão demorar a acontecer. Eu coloquei para vocês nesse mapa algumas setas que indicam essas declarações de guerra. Eu gostaria de fazer uma observação sobre a declaração de guerra da Itália. A Itália inicialmente estava do lado da Tríplice Aliança junto com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro, mas ela vai mudar de lado e ela vai passar a combater ao lado da Entente. Assim como eu gostaria de sinalizar a participação do Império Otomano também ao lado dessas forças centrais, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Também é preciso considerar que essa guerra foi também uma guerra colonial. Por causa do imperialismo europeu do século XIX, quando esses países entram em guerra, automaticamente o conflito se expande para outros continentes, como a África e Ásia. Além disso, essas regiões também tiveram que mandar tropas para combater em nome desses países. Eu coloquei para vocês algumas imagens mostrando justamente a participação dessas tropas coloniais. Na imagem 1, a gente tem tropas indianas, né, combatendo pela Inglaterra. Na imagem 2, a gente tem tropas indochinesas na França. E na imagem 3, a gente tem um comando alemão na Tanzânia, que foi palco do conflito, já que era então a África Oriental Alemã. A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em 4 fases. A primeira delas é chamada de Guerra de Movimento. Essa fase inicial é caracterizada por uma rápida mobilização das tropas. Isso se deveu à preparação que os países já estavam tendo para um eventual conflito. Além disso, a gente pode destacar dessa primeira fase o que a gente chama de plano Schlieffen. A Alemanha, que sabia que ia ter 2 frentes de batalha, uma frente oriental com o Império Russo e uma frente ocidental com a França, elaborou uma estratégia para conseguir contornar esse problema. A estratégia era surpreender o exército francês, evitando o confronto direto na fronteira da Alemanha com a França e passando o exército pelo território belga. Assim, eles resolveriam essa frente de maneira bastante rápida e conseguiriam concentrar seus esforços na frente oriental. Essa estratégia não deu certo, o que houve aqui foi um equilíbrio de forças. Esse equilíbrio de forças faz a gente passar para a segunda fase da guerra, que é chamada de Guerra de Posição, de 1914 a 1917. Essa fase é caracterizada pela Guerra de Trincheiras. Talvez essas sejam as imagens mais conhecidas da Primeira Guerra Mundial. Os exércitos não conseguiam avançar e, por isso, para manter as suas posições, eles começaram a fazer trincheiras, né, cavar a terra e fazer essas estruturas que inicialmente eram simples, depois ficavam cada vez mais complexas. O problema é que isso implicou condições insalubres para os soldados, havia muita lama. Além disso, teve um impacto moral muito grande, porque os cadáveres não podiam ser removidos. Então, para ambos os lados, essa guerra de trincheiras foi especialmente dura. 2 grandes acontecimentos vão marcar as mudanças de 1917. O primeiro deles é a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Isso vai acontecer depois que alguns navios dos Estados Unidos são atacados por submarinos alemães. A estratégia da Alemanha era atacar diversos navios que estavam trazendo alimentos e armas para a Tríplice Entente como uma forma de boicotar os suprimentos dos seus inimigos. Além disso, a estratégia alemã também vai atingir alguns navios brasileiros e o Brasil também vai declarar guerra à Alemanha em outubro do mesmo ano. A participação do Brasil foi pequena na Primeira Guerra Mundial, porém foi o único país da América do Sul a efetivamente entrar em guerra. Eu coloquei para vocês algumas imagens da participação dos Estados Unidos, das tropas em Paris e também da missão médico brasileira que foi enviada para
a auxiliar no combate à gripe espanhola. O segundo acontecimento importante desse ano vai ser a Revolução Russa, que vocês vão ver com o Iago daqui a pouco, nos detalhes, mas é importante que as negociações para essa saída acontecem em 1917 e em 1918 a Rússia assina com a Alemanha o Tratado Brest-Litovsk, então ela sai do conflito. Depois das mudanças de 1917, a gente chega na fase final da guerra. A fase final da guerra marcada por uma tentativa de reação da Alemanha, já que ela conseguiu estabelecer um tratado de paz com a Rússia, ela vai concentrar os seus esforços em ganhar a guerra, ganhar a frente com a frente ocidental, mas com a ajuda dos Estados Unidos, a vitória finalmente vai ser da Tríplice Entente. A Alemanha é a última potência a se render e o armistício é assinado no dia 11 de novembro de 1918. A Primeira Guerra Mundial chegava ao fim nessa data. Diversos tratados de paz vão ser assinados depois da guerra entre os países que estavam no conflito. Dentre esses tratados, a gente destaca o Tratado de Versalhes, que falava especificamente sobre o caso da Alemanha. A Alemanha não vai participar das negociações de paz e ela vai ser, vai ser considerada a grande responsável pela Primeira Guerra Mundial. E por isso mesmo, ela vai sofrer duras penalidades através desse tratado assinado em 1919. Ela vai ter perda de territórios, vai haver a criação da Polônia, que vai criar o chamado corredor polonês, porque era no meio do território, vai dividir o território da Alemanha. Ela vai ter perda de colônias também, vai haver uma desmilitarização da Alemanha, reduzindo seu exército ao mínimo, e ela também vai ter que pagar pesadas indenizações aos países vencedores. Esse tratado vai ser bastante importante no período seguinte do Entre Guerras. Além disso, a gente pode destacar desse mesmo ano a criação da Liga das Nações, que era uma organização criada com o objetivo de evitar que um novo conflito dessas proporções ocorresse. Esse é considerado como o embrião da Organização das Nações Unidas. Precisamos agora falar um pouco sobre os impactos que a Primeira Guerra Mundial causou no contexto europeu. O primeiro deles é o número de vítimas desse conflito, aproximadamente 10 milhões de soldados foram mortos. Esse foi o conflito que mais matou até então, é um número elevadíssimo, né? A gente tem aqui por nacionalidade a distribuição dessa estimativa de 10 milhões, a Alemanha em primeiro lugar com 2 milhões, seguidos da Rússia e da França. Além disso, eu gostaria de salientar também o número, a estimativa de pessoas mortas por dia durante o conflito. 6.221 pessoas morreram por dia durante a Primeira Guerra Mundial, considerando soldados e civis. É só para a gente ter uma ideia do impacto que foi a Primeira Guerra Mundial. O mapa político europeu também vai ser reconfigurado, diversos países vão surgir. Esse é um mapa que está na apostila de vocês na página 14. Além disso, os impérios austro-húngaro e o Império Otomano vão desaparecer depois do conflito. Como vocês viram com a mediadora Sabina, a Rússia esteve envolvida na Primeira Guerra Mundial, foi o país aí com o segundo maior número de mortos nesse confronto e que saiu da guerra em 1917 após a assinatura do Tratado Brest-Litovsk. O principal fator para a retirada da Rússia na guerra foi a Revolução Russa de 1917, um processo aí que não só culminou com essa retirada do país, mas ocasionou mudanças políticas e sociais nessa sociedade e influenciou movimentos no mundo inteiro. Olhando aí para a linha do tempo, para a gente se situar, a Revolução Russa, como vocês podem ver, teve diferentes etapas, foi um processo complexo e gradual, que contou com diferentes grupos políticos e sociais que tinham em comum o desejo de mudanças da ordem estabelecida, mas com projetos de sociedade diferentes. Bem, para a gente entender esse processo, a Revolução Russa, a gente pode voltar um pouquinho, não precisamos voltar tanto, para a gente entender essa Rússia czarista, né? Quais foram os fatores que contribuíram para que essa ordem czarista caísse? Bem, para a gente entender, então, o czarismo foi uma ordem política e social de antigo regime e tinha uma monarquia baseada em direito divino, sem instituições liberais, ou seja, sem instituições onde esses grupos políticos poderiam ali ter as suas demandas atendidas, fazer leis.
e foi marcada pela ausência de liberdades e repressão policial a qualquer tipo de movimento de oposição a esse regime. Aí está a imagem do Nicolau II czar, o último czar, né, que foi derrubado em 1917. Uma característica importante desse período aí, do início do século XX, foi a insatisfação de diferentes grupos, né? De camponeses, que era a maior parte da população, de operários que lutavam por condições melhores de trabalho e de vida, e também de burgueses e liberais que queriam mais participação política e menos barreiras, né, aos seus negócios. Esses diferentes grupos se fixaram, né, muitos deles em diferentes movimentos e partidos. Destaco aqui o Partido Marxista, que era dividido em bolcheviques e mencheviques, influenciados pelas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, né? Esses filósofos que pregavam o fim da sociedade capitalista, da sociedade de classes e a instauração de uma sociedade socialista e finalmente comunista. Bem, outra insatisfação também recorrente ali no início do século XX foi a dessas diferentes nacionalidades que faziam parte desse Império Russo, né? Estavam insatisfeitas com a chamada russificação, com a hegemonia da cultura russa, da língua russa nesses territórios. Todas essas insatisfações culminaram em protestos, em manifestações, como a que ocorreu em 22 de janeiro de 1905, conhecido aí como Domingo Sangrento. Esse nome aí foi dado após aí essa repressão de tropas czaristas a esse movimento em 1905. Bem, após essa pressão social, o czar até atende algumas reivindicações, como a de participação política, e cria a Duma, essa instituição liberal, aparentemente liberal, que podia contar com esses diferentes grupos políticos. Bem, acalmada então um pouco a pressão social, a Rússia se envolve na guerra, teve todo um apelo nacionalista, em que vários dos grupos, né, a maioria, apoiaram a entrada da Rússia na guerra em 1914, mas os bolcheviques foram os únicos a rejeitarem por considerarem essa guerra como uma guerra de capitalistas, de interesses imperialistas. E o quadro que já não era bom antes da entrada da Rússia na guerra vai ficar pior com esse conflito aí que a Rússia se envolve. A situação fica insustentável e em 1917 o czar é derrubado, né, com essa aliança aí de grupos políticos e forças sociais, e foi especificamente essa derrubada no Dia da Mulher do Movimento Socialista, né, que representa aí a importância das mulheres nesse processo de revolução. Bem, então, como vocês viram, esse processo que eu acabei de falar foi em 1917, com a derrubada do czar, e então foi instaurado o governo provisório, um governo aí formado por essa aliança ampla de socialistas moderados, burgueses e liberais, mas que não atendeu aí todas as demandas sociais. Por exemplo, a Rússia se manteve na guerra e muitos deles defendiam a saída da Rússia porque a situação já estava muito ruim. Diante desse cenário, os bolcheviques, liderados por Lenin, ganharam um apoio popular, principalmente por conta dos lemas que é um anseio da população, como pão, paz e terra e todo o poder aos soviets. Durante o conflito, durante o envolvimento da Rússia na guerra, houve uma crise de abastecimento, já que muitos camponeses, pessoas foram convocadas para a guerra, muitos deles morriam, então a mortalidade estava altíssima. Famílias perdiam seus entes queridos por conta da guerra. Então, todos esses fatores, né, o desejo de maior participação, como vocês podem ver no lema Todo o Poder aos Soviets, da participação direta dos operários, dos camponeses, juntamente com outros grupos políticos e forças sociais, os bolcheviques derrubam o governo provisório em outubro de 1917. Uma das medidas, então, dos bolcheviques foi justamente retirar a Rússia da guerra por conta desses fatores. Após a tomada do poder pelos bolcheviques, é instaurada aí internamente uma guerra civil que envolveu bolcheviques isolados de um lado e todos os contra-revolucionários, né, os chamados contra-revolucionários, que eram os grupos de oposição aos bolcheviques, inclusive tropas estrangeiras que tinham temor, medo dos rumos dessa revolução
e o medo dessa revolução se espalhar, né? As ideias e esse modelo de revolução se espalhar na Europa e no mundo. Bem, esses grupos estavam insatisfeitos também com as medidas adotadas pelos bolcheviques, o chamado comunismo de guerra, que foi um conjunto de medidas políticas, econômicas, que teve uma centralização aí nas mãos dos bolcheviques. Mas, finalmente, em 1921, o Exército Vermelho dos bolcheviques, liderado por Trotsky, finalmente vence e consolida os bolcheviques no poder. Então, a Revolução Russa, com essas etapas, vai culminar mais na frente, com essa vitória na Guerra Civil, na formação da União Soviética, que vocês já devem ter ouvido falar alguma vez, né? A União Soviética, então, que foi essa união dessas repúblicas socialistas soviéticas, como o nome diz, teve uma importância muito grande, não só para essa sociedade local, né, desse país, mas para a configuração mundial, né? Esses modelos de sociedade influenciou outros movimentos, né, espalhados aí pelo mundo. Esse país, né, essa confederação de repúblicas vai disputar influência, vai disputar hegemonia com países capitalistas, nisso aí que configurou a Guerra Fria, que vocês verão um pouco mais na frente. Vamos fazer agora uma questão da Universidade Federal do Paraná, de 2015, para ver se vocês pegaram as principais questões sobre a Revolução Russa. Vamos lá? Diz assim: o lema dos bolcheviques, a partir de abril de 1917, era paz, pão e terra, conhecido também como Tese de Abril. Assinale a alternativa que identifica e justifica corretamente qual entre as palavras do lema tem correspondência direta com os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Antes de partir para as alternativas, leia de novo o enunciado e veja o que de fato ele pede. Leu? Pois pede a alternativa correta. E qual das palavras paz, pão e terra tem relação, dentre elas, das alternativas, com os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial? Vamos lá? Será que a letra A palavra é paz, pois reivindicava que a Rússia conduzisse o Tratado de Versalhes e retirasse vantagem dos países perdedores? Não, né? Porque a Rússia já tinha saído, inclusive antes do Tratado de Versalhes, em 1917, e não teve vantagens para países perdedores, na verdade. Aliás, a Alemanha, que foi a única culpabilizada, teve bastante desvantagem. Letra B. A palavra é terra, pois reivindicava que a Rússia fizesse reforma agrária nas terras conquistadas durante o conflito. Bem, apesar de sim a palavra terra indicar o desejo dos camponeses por reforma agrária, não foram as terras conquistadas durante o conflito que foram alvos da reforma agrária. Letra C. A palavra é terra, pois reivindicava que a Rússia anexasse territórios para a constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acredito que não, porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi bem posterior, inclusive depois da Guerra Civil envolvendo bolcheviques e contra-revolucionários. Nesse período aqui, então, a União Soviética ainda não existia. Letra D. A palavra é paz, pois reivindicava que a Rússia se retirasse imediatamente da guerra para livrar sua população do sofrimento e iniciar uma nova ordem socialista. Bem, é a que mais está fazendo sentido aqui com as questões que levantamos durante a nossa aula, certo? Vamos para E, para ver se poderia ser. A palavra é pão, pois reivindicava que a Rússia se retirasse da guerra para cessar o desabastecimento que ocorreu no país após a invasão alemã. Essa questão tem uma pegadinha. Sim, apesar de ter um desabastecimento e pão, a palavra pão indicar realmente essa crise de alimentos que a Rússia passava durante a Primeira Guerra, não foi a invasão alemã no início que ocasionou um desabastecimento. Já existiam problemas anteriores que a guerra só agravou no seu decorrer. Então vamos ver se é realmente a letra D. A palavra é paz, pois reivindicava que a Rússia se retirasse imediatamente da guerra, e isso é verdade. Lembra que os bolcheviques, inclusive, foram os únicos a se recusarem a entrada da Rússia na guerra? Pois é. E aí, com esse lema, paz, queriam a retirada da guerra, que o governo provisório não fez, para livrar a população do sofrimento e iniciar uma nova ordem socialista. A Revolução Russa
foi esse processo que culminou no primeiro país socialista do mundo, com o socialismo duradouro. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Bom estudo para todos.